Guerras, fome, injustiças. Crianças que sofrem, pessoas boas que morrem cedo enquanto criminosos vivem livres. Se Deus é amor, por que Ele não impede o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Alguns veem o mal como prova de que Deus não existe. Outros acreditam que Ele simplesmente não se importa. Mas e se houver algo mais profundo por trás disso? E se o mal, ao invés de ser um erro na criação, for a evidência de que existe algo muito maior do que imaginamos? Antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos entender o que é o mal, de onde ele veio e por que ele continua existindo. Se fecharmos os olhos por um momento e pensarmos no mal, qual imagem vem à mente? Guerras? Assassinatos? Sofrimento? A humanidade sempre viu o mal como uma força destrutiva, algo que corrói, destrói e fere. Mas o que exatamente ele é? Seria o mal uma energia, uma entidade ou apenas um conceito abstrato? Filosoficamente, há uma ideia intrigante. O mal não tem existência própria. Ele não é uma substância, não pode ser medido ou tocado. O mal é, na verdade, a ausência do bem. Assim como a escuridão não é uma coisa em si, mas apenas a falta de luz, o mal surge onde o bem se retira. Essa visão foi defendida por grandes pensadores como Agostinho de Hipona, que dizia que o mal é um parasita do bem. Ele não cria nada por si só, apenas corrompe aquilo que já existe. Mas, se o mal é apenas uma ausência, uma distorção, de onde ele veio? Como surgiu na criação de um Deus que, segundo as Escrituras, é totalmente bom? Se Deus criou todas as coisas e é perfeitamente bom, então de onde veio o mal? Será que Deus criou o mal também? Para responder a isso, precisamos voltar ao princípio de tudo. A Bíblia descreve um universo originalmente perfeito onde não havia dor, sofrimento ou injustiça. Mas, em algum momento, algo aconteceu. Alguém fez uma escolha e essa escolha mudou tudo. Mas, antes de seguir, que tal não perder nenhum conteúdo como esse? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos assim e garante que você sempre receba conteúdos valiosos como esse e muitos outros que podem transformar sua visão. Antes mesmo da humanidade existir, havia seres espirituais criados por Deus, os anjos. Entre eles, um se destacou, Lúcifer. Descrito como um ser de imensa beleza e sabedoria, ele tinha uma posição elevada no céu. Mas algo brotou em seu coração, o desejo de ser como Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o primeiro ato de rebelião da criação. O mal nasceu não como algo criado por Deus, mas como uma escolha contra Deus. Quando Lúcifer decidiu se exaltar acima do Criador, ele introduziu a corrupção no universo. Sua queda marcou o início do mal e o princípio do caos. Mas essa história não termina aí. A humanidade também foi colocada diante de uma escolha. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em harmonia com Deus, mas receberam um mandamento claro: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então surge a serpente. A mesma entidade que se rebelou no céu agora sussurrava dúvidas ao coração do homem. Certamente não morrerão, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E assim, com um único ato de desobediência, a humanidade repetiu o erro de Lúcifer. Escolheu seguir o próprio caminho longe da vontade de Deus. O mal que começou com um anjo rebelde agora se espalhava por toda a terra. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ele não poderia simplesmente ter impedido essa rebelião antes mesmo dela começar?
Se Deus é todo-poderoso e sabe de tudo e de todas as coisas, por que ele não impediu que Lúcifer se rebelasse? Por que não impediu que Adão e Eva comessem do fruto proibido? Se ele sabia que isso traria tanto sofrimento, por que permitiu? A resposta está em algo essencial para a existência do amor e da moralidade: o livre-arbítrio. Imagine um mundo onde ninguém pudesse escolher entre o bem e o mal, onde todas as pessoas fossem como robôs, programadas para sempre fazer o que é certo sem a possibilidade de erro. Esse mundo poderia ser livre? Poderia haver verdadeiro amor, compaixão ou bondade sem a opção de escolher o contrário? Deus não criou máquinas. Ele criou seres com liberdade real, capazes de amar, mas também capazes de rejeitá-lo. E o livre-arbítrio tem um preço: a possibilidade do mal. Adão e Eva não foram forçados a desobedecer. Eles escolheram isso, assim como Lúcifer escolheu se rebelar. A maldade do mundo não é a prova de que Deus falhou, mas sim da seriedade com que ele levou a liberdade que nos deu. Mas então surge outra pergunta: por que Deus permite que o mal continue? Se ele permitiu o livre-arbítrio, por que não intervém quando as consequências do mal se tornam insuportáveis? Aqui entramos em um mistério ainda mais profundo. Uma pedra jogada em um lago cria ondas que se espalham por toda a superfície da água. O pecado funciona da mesma forma. Ele não afeta apenas quem o comete, mas reverbera por toda a criação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mundo perfeito que ele havia criado foi corrompido. A natureza, antes harmoniosa, se tornou caótica. O sofrimento entrou na história humana e a morte passou a ser uma realidade inevitável. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas o pecado não afeta apenas a humanidade, ele também separa o homem de Deus. Essa separação espiritual é o verdadeiro significado da morte mencionada na Bíblia. Não é apenas a morte física, mas uma ruptura com a fonte da vida. E o resultado dessa separação é um mundo onde o mal parece reinar. Injustiça, sofrimento, violência. Tudo consequência da escolha humana de viver longe de Deus. Mas, se o pecado trouxe tanto caos ao mundo, será que há uma solução? O mal terá um fim algum dia? Se Deus é bom, por que ele simplesmente não elimina o sofrimento agora? Por que permitir que tantas pessoas passem por dores e injustiças? O sofrimento, embora doloroso, pode ter um propósito maior. Pense em um ferreiro moldando uma espada. O metal precisa ser aquecido e martelado antes de se tornar forte. Da mesma forma, o sofrimento pode revelar, testar e fortalecer o caráter humano. A Bíblia mostra que grandes provações fazem parte do propósito de Deus. José foi vendido como escravo, mas se tornou governador e salvou sua família. Jó perdeu tudo, mas provou que a fidelidade a Deus é maior do que qualquer bem. Jesus sofreu a maior injustiça, mas trouxe redenção à humanidade. Mas, e o fim de tudo isso? O mal terá um limite ou ele continuará para sempre? Se o mal começou com uma escolha, ele terá um fim ou o sofrimento é algo eterno? Desde os tempos antigos, as Escrituras falam de um dia em que toda dor, injustiça e corrupção serão eliminadas. Deus não apenas permite o livre-arbítrio agora, mas também tem um plano para restaurar tudo no momento certo. A Bíblia descreve um futuro onde Deus trará juízo sobre toda a maldade. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas, antes desse dia, o mal ainda cumprirá seu papel, separar os que escolhem a Deus dos que rejeitam sua verdade. O mundo atual é um campo de decisões.
Cada pessoa precisa escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre confiar em Deus ou viver à parte dele. Quando esse sofrimento terminar, Deus restaurará todas as coisas. O mal não será apenas uma ameaça e a criação voltará a seu estado original, onde não haverá mais corrupção, sofrimento ou morte. Se Deus tem poder para acabar com o mal agora, por que Ele ainda permite que tantas coisas ruins aconteçam? A resposta pode não ser simples, mas precisamos entender algo. Deus não é o autor do mal, mas Ele permite sua existência por um tempo, e isso tem um propósito. Deus permite o mal não porque Ele se agrada do sofrimento, mas porque Ele nos deu a liberdade de escolha. E muitas das tragédias que vemos são consequências diretas ou indiretas dessas decisões. Mas há algo ainda mais importante. O mal não ficará impune. Deus estabeleceu um dia em que julgará todos os atos cometidos e aqueles que praticaram a injustiça sem arrependimento enfrentarão as consequências. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda assim, Deus usa mesmo o mal para revelar seu propósito e sua grandeza. Ele transforma tragédias em testemunhos, dor em amadurecimento e escuridão em luz. Isso significa que, embora Deus permita o mal por um tempo, Ele já estabeleceu um limite. Um dia toda maldade será erradicada, toda injustiça será corrigida e toda dor terá um fim. Mas, enquanto esse dia não chega, resta uma última pergunta. O que você fará com essa realidade? Ignorará o mal e sua origem ou buscará entender seu propósito e o que ele significa para a sua vida?